Graças a paz. Amém. Vamos orar ao Senhor antes dessa mensagem, clamar a Ele entendimento, clamar a Ele abertura de corações, que tudo que seja de fato proferido aqui venha glorificá-lo, venha agradá-lo, porque é isso que importa. Oremos. Amado Deus, a Ti toda a honra, glória e louvor. Somos gratos, Senhor, pelos Teus grandes feitos, Pai, por Tua obra perfeita, que nos faz estarmos aqui, Senhor, como um corpo só, como um povo chamado Teu, Senhor. Somos gratos, Pai, porque o Senhor tem sido abundante em misericórdia. Onde abundou o pecado, o Senhor superabundou a Sua graça perfeita. E isso enche o nosso coração, isso aquieta a nossa alma. E clamamos, Senhor, que o Teu Santo Espírito continue a agir em nossas vidas. Carecemos, Senhor, diariamente, Pai, de uma intervenção Tua em nossas vidas, Senhor. Que esse dia possa ser um dia marcado pela Tua intervenção, Pai, em nossas vidas, pela Tua exortação, Senhor, aos nossos corações, mas que essas palavras vindas de Ti, elas não sejam palavras vãs, que logo vão ser esquecidas, Senhor. Nos ajuda a guardá-las, nos ajuda a colocá-las em prática, Senhor, para o louvor da Tua glória, para o engrandecimento do Teu santo nome, seja em nosso trabalho, em nossa família, sozinhos, enfim, Senhor, que o Senhor esteja entre nós e através de nós, manifestando Teu agir, Senhor. Ser comigo nesse momento, me conduz, Senhor, para a melhor exposição da Tua palavra perfeita, que não haja intervenções, Senhor, da minha parte, somente uma intervenção do Teu Santo Espírito, por meio das vidas, por meio da palavra proferida, por meio do entendimento, Senhor. Abre os ouvidos, principalmente os meus, Senhor, que careço e de colocar em prática muito do que eu mesmo vou proferir aqui hoje. Então, tem misericórdia. É a oração que fazemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, eu acredito que os irmãos já estão sabendo, né, que estamos experimentando aí o mês da juventude e nos foi proposto o estudo, a meditação dois livros de Tessalonicenses. Foram cartas de Paulo para essa igreja e que trazem uma aplicação para a gente muito real, muito concreta para nossas vidas. Domingo passado tivemos Tarcísio aqui à noite, iniciando o capítulo 5. Eu peço que os irmãos já abram o mesmo capítulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. A gente vai dar continuidade à exposição que já foi feita, a partir do verso 12. A partir do verso 12. A gente vai ler até o fim, a gente vai concluir o livro de 1 Tessalonicenses hoje aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do 12. Amém? Acho que já cheguei aqui. A palavra de Deus diz o seguinte: irmãos, pedimos que vocês tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os líderes do Senhor e os que o admoestam tenham na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os ociosos, confrontem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém pague mal com mal, mas sempre procurem ser bons uns para com os outros. Verso 16. Alegrem-se sempre, orem constantemente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo os profetas, mas ponham à prova todas as coisas e retenham o que é bom. Afastem-se de todo tipo de mal. Verso 23. Que o próprio Deus da paz os santifique por completo.
que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que chama é fiel e fará isso. Irmãos, orem por nós. Saúdem todos os irmãos com um beijo santo. Diante do Senhor, encarrego vocês de lerem esta carta a todos os irmãos. Deem graças do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Amém? Amém. Queridos, como tivemos a oportunidade de ouvir nos domingos passados, e se vocês não ouviram, eu vou refrescar a memória de vocês. A mensagem principal que Paulo estava trazendo para essa igreja, dentre uma série de recomendações, era a própria volta de Cristo Jesus. A gente viu agora no começo do capítulo 5, na exposição de Tarcísio, por exemplo, de que ninguém sabe o dia nem a hora, mas todos sabem que ele vai voltar. E a própria palavra também recomenda que a gente seja o povo que está preparado e que não vai receber esse grande dia como surpresa. Não porque a gente sabe o dia qual é, mas porque a gente tem a iminência que há de chegar no tempo certo. Pelo fato do apóstolo Paulo não ter conseguido concluir o seu ministério presencial, né, nessa igreja, ele infelizmente foi abreviado esse tempo por conta da própria perseguição. Ele registrou essa carta com uma série de recomendações, resultado desse motivo dele ter se afastado fisicamente da igreja. Então ele se sentiu à vontade em continuar pastoreando a igreja à distância, digamos assim. E ele traz essa verdade, Cristo há de voltar. Essa mesma verdade se encaixa por completo em nossas vidas. Isso explica porque essa carta ela é para Tessalonicenses, mas também para a Igreja Batista Betânia. Mas, queridos, quantos aqui já não sabem que Cristo vai voltar também? Essa é uma verdade que o povo que fazia parte dessa igreja conhecia, nós hoje conhecemos. Mas, nesses versos finais da carta, dessa primeira carta, a gente vê uma série de recomendações. Não basta eu saber o que vai acontecer, eu preciso me preparar. E enquanto eu meditava a respeito disso, inclusive, eu não sei na Bíblia de vocês como é que está, mas o título desse último texto que a gente leu, na minha versão está Introduções Finais, em algumas está Orientações Finais, enfim. Enquanto eu meditava a respeito desse texto, eu me lembro muito do nascimento de Annelise. Foi uma data muito especial para a gente, e eu me lembrava exatamente o que aconteceu na noite em que ela estava prestes a nascer. Havia iminência, ela há de chegar, mas havia aquela expectativa, aquela repreensão, aquela alegria, mas aquela angústia. A gente estava em casa, Túlio estava com o Valquiane, aquele sentimento assim, e agora, o que é que vai acontecer? O que é que está acontecendo lá? Que a gente está sem informação. Ele também não podia estar o tempo inteiro comunicando para a gente exatamente o que estava acontecendo. E a gente em casa ficava naquela apreensão, naquela ansiedade, e de certa forma, um certo medo pelo contexto geral, o procedimento ali, o acompanhamento médico e tal. Mas depois de um breve período, a gente recebe uma orientação. Está tudo bem, eu estou com o Valquiane aqui, o negócio está fluindo bem, ela está sendo muito forte, a gente já entrou no bloco cirúrgico, a gente está em acompanhamento profissional, e tudo isso já foi nos aquietando. E não demorou muito tempo para, de fato, a gente receber a notícia que ela havia chegado, que ela já estava com os pais. Os irmãos já não passaram a mesma experiência que eu estou narrando aqui, mas certamente são pais, são mães, são de alguma família que podem ter passado por uma experiência como essa e sabem mais ou menos do que eu estou falando. E pouco tempo depois, a gente recebeu as orientações do pai Túlio a respeito de como poderia funcionar a nossa visita,
Então, mais uma série de recomendações. Não pode ser todo mundo, tem que ser assim, tem que ser assado. A sala é essa, é para vocês estarem assim. Então, houve uma série de recomendações. O que a gente vê aqui nesse texto, meus queridos, é exatamente isso. Assim como uma criança, que a gente já sabe que nasceu, e agora a gente recebe uma série de orientações a respeito de como a gente vai se comportar naquele momento, porque é tudo novo para a família. Foi exatamente nesses moldes que Paulo chega para a igreja. O que é que a gente faz agora que a gente sabe que Cristo vai voltar? O que é que a igreja Betânia precisa fazer agora que ela sabe que Cristo vai voltar? Quais são as recomendações que a gente precisa ter? E é isso que Paulo relembra para a igreja e prepara a igreja. E nos versos finais a gente vai ver que o objetivo dele fazendo isso é apresentar a igreja irrepreensível, perfeita, limpa, pura. Vamos lá, verso 12. Irmãos, pedimos que vocês tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os líderes do Senhor e os que os admoestam. Primeira orientação, primeira recomendação, ter consideração. Ter consideração por quem? O texto responde: por quem trabalha na obra entre vocês. Ter consideração por quem são os líderes de vocês. E ter consideração por quem admoestam vocês. Alguém sabe aqui o que significa admoestar? Aconselhar é uma boa. Repreender é uma boa. Um admoestador é alguém que é um conselheiro, é alguém que está apto, preparado para apresentar uma boa palavra, repreender quando necessário. Eu peço que os irmãos já comecem a meditar, não precisa proferir nomes, mas quantas pessoas entre nós aqui são assim? São pessoas do serviço. Não é difícil a gente se lembrar de algumas pessoas como essa. E a primeira recomendação, até a volta de Cristo, que o apóstolo Paulo está trazendo aqui, é que a gente precisa ter consideração com essas pessoas. A gente tem feito isso? Já cabe a pergunta. Só que o texto continua. Verso 13. Tenham-no na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Queridos, não é qualquer tipo de consideração. É considerar em amor. Considerar, a gente considera até quem é de fora. Mas não é todo tipo de consideração que o apóstolo está comentando aqui. E a gente poderia fazer a pergunta assim: por que precisa ser uma consideração em amor? Se os irmãos abrirem suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 13. Assim permanecem agora essas três: a fé, a esperança e o amor. O amor destes, porém, é o maior. Um dos principais dons, se não o maior, é o amor. É por isso que essa consideração que o apóstolo apresenta, que precisa ter dentro da nossa igreja, assim como precisava em Tessalônica, é uma consideração em amor. O texto continua. Verso 14. Exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com os outros. Próxima recomendação: admoestar os ociosos. Há algumas versões que a palavra ocioso ela é substituída por insubordinados.
desobedientes. A gente acabou de descobrir o significado de admoestar, é aconselhar, é repreender. E enquanto eu meditava sobre isso, não foi difícil eu começar a me perguntar: quantas vezes eu fui aconselhado quando eu fui o ocioso? Quantas vezes a gente foi aconselhado? Quantas vezes a gente foi repreendido? Mais do que isso, quantas vezes a gente foi aquele que trouxe o conselho para quem estava precisando? Ou quantas vezes a gente foi aquele que trouxe a repreensão? São perguntas, irmãos, que precisam fazer sentido para a gente, porque, igual à igreja de Tessalônica, a gente também está nesse período de preparação para a volta de Cristo. Se essas recomendações são as verdadeiras, e se a gente não está pondo em prática, há algo a se pensar. O texto segue e continua falando sobre consolar os desanimados. E a pergunta é a mesma. Quem lembra que é a última vez que consolou alguém? As poucas vezes, infelizmente, que eu me lembro de consolar alguém foi em momentos de luto, provavelmente. Mas a gente sabe que na nossa vida não é só o luto que nos traz desânimo. Uma série de outros problemas, uma série de outras dificuldades, infelizmente, muitas vezes nos fazem tirar o sono. E a pergunta que a gente precisa fazer como igreja, e aí eu estou sempre trazendo a ideia de que essa era uma orientação para Tessalônica, para essa igreja, mas que a gente está vivendo o mesmo contexto, irmãos. Então, é para a Igreja Batista Betânia. A gente conhece o suficiente os irmãos que estão ao nosso redor, a ponto de perceber quando ele está desanimado e chegar junto. A impressão que eu tenho é que não. Eu tiro isso por mim, não pelos irmãos. Talvez, e aí volta até o meu pedido de oração, como essa palavra precisa se encaixar e como ela me repreende também. Certamente eu não conheço por completo os irmãos que estão aqui hoje, por exemplo, mas eu tenho convicção e certeza de que uma parcela enorme dos que estão aqui fazem parte da mesma igreja que eu, mesmo povo que eu, mas muitas vezes eu posso ter sido negligente por ignorar a necessidade do próximo. Será que nós estamos sendo assim sempre? Essa foi a recomendação. Mas essa recomendação ela não parou por aí. Ela segue. E ela começa a falar também no verso 14, auxiliem os fracos. É um complemento ao que a gente acabou de dizer. Como é que a gente sabe que o irmão é fraco? Eu me lembro do texto lá em Tiago 1:27. Depois os irmãos podem dar uma olhada. O texto fala sobre a religião pura e sem mácula. Que religião é essa? A religião pura e sem mácula é aquela que olha para quem não tem o que dá em troca. É olhar para órfãos e viúvas, e aí o contexto imediato dessa carta de Tiago é justamente órfãos e viúvas como sendo o grupo de pessoas dentro do todo que fazia parte da cidade, da comunidade, como sendo as pessoas mais vulneráveis. Na época, quem era viúva, diferente dos dias de hoje, não tinha nenhum tipo de auxílio. Já não existe nem familiares mais ao redor dela para que possam suprir a necessidade dela. Ela é alguém que não tem nada a oferecer em troca de qualquer ajuda que possa ser dada. Que dirá uma criança, um órfão? Naturalmente, uma criança depende de alguém. Que dirá uma criança que não tem a quem se depender? Irmãos, a gente precisa olhar para essas pessoas, porque a gente também é essas pessoas perante o Senhor. Nós também somos esses que não temos nada a oferecer ao Senhor. Mas o que foi que o Senhor fez? O que foi que o Senhor fez? Ele não se importou em ajudar
quem não tinha nada a oferecer. Na verdade, nós temos algumas coisas para oferecer ao Senhor. Os nossos pecados, nossa ignorância, nosso coração de pedra, isso a gente tem a oferecer ao Senhor. Mas isso, meus irmãos, eu não preciso dizer que Ele não se agrada. Só, queridos, graças a Deus que Ele resolveu esse problema. E a promessa foi que Ele trocaria esse coração de pedra num coração de carne, sem esperar uma retribuição, assim como a gente precisa fazer pelos fracos sem esperar retribuição. Sejam pacientes para com todos. Eita, aí. Quantas vezes a gente está sendo paciente? Orientação, os irmãos. Até Cristo voltar, é paciência. Tanto na sua volta, quanto uns para com os outros. Talvez esperar a volta de Cristo seja até uma das coisas menos difíceis de ter paciência. Mas olhar para o irmão, que infelizmente, às vezes falha perante o Senhor e perante a gente, e ter paciência. Essa é a orientação. Verso 15. Tenham cuidado para que ninguém pague mal com mal, mas sempre procure ser bons uns para com os outros. Do que depender de vós, tende o quê? Paz com todos os homens. Se a gente for lá, coloca aí, Romanos, capítulo 12, 18 e 19. Romanos, capítulo 12, 18 e 19. É esse texto que a gente acabou de ver. Se possível, naquilo que depender de vocês, vivam em paz com todos os homens. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Amém? Por que a gente não paga mal com mal? Por que a gente não paga mal com mal? Porque não é nossa a retribuição. Não é a gente que paga nada. Quando é a gente que faz o mal, resultado do mal que fizeram com a gente está tentando ser Deus. Porque a gente acabou de ver aqui que quem faz isso e quem tem a autoridade de fazer isso é Ele, não a gente. Quando a gente se coloca nessa posição de devolver na mesma medida, a gente está querendo ser justo, coisa que a gente não é. E a partir de agora, as recomendações, as orientações começam a ganhar uma estrutura ainda mais interessante, digamos assim. Verso 16, alegre-se sempre. Filipenses 4:4, né? A gente acabou de ler agora há pouco. Alegre-se no Senhor, novamente eu digo, alegrem-se. A gente está sendo alegre? É uma pergunta interessante também. Eu estou provocando os irmãos para perceber se a gente está se encaixando nesse público também. Se a gente também, como eu volto a repetir, se somos, assim como essa igreja que recebeu essa carta, um povo que precisa estar preparado para a volta de Cristo, queridos, as orientações são as mesmas. As orientações são as mesmas. A gente entra no verso 17. Orem constantemente. Não tem jeito de ter poder se não orar. Não tem jeito de vencer o pecado se não orar. Senão a gente vai continuar sendo esse povo carnal, esse povo do mundo, que não tem expressão nenhuma no mundo espiritual. O inimigo de nossas almas, meus irmãos, ele não teme nossa força, nosso testemunho, nosso trabalho, nossas habilidades, nossa inteligência. Ele teme um homem que ora. O poder dele não está nele. O poder dele está na oração, está na maneira como ele tem um relacionamento com Deus.
Por isso que a ideia de continuamente também dá a sensação que aí cabe ser pontuado também. Irmãos, quantas vezes a gente só ora quando dá errado? Ou quando a gente tem uma grande decisão para ser cumprida, ou um grande evento pode acontecer, aí a gente ora. E quando está tudo bom, quando está tudo certo, quando não tem nada errado, quando tudo está fluindo muito bem, a gente vai orar também. Quando a gente vai ver os salmos, por exemplo, eu gosto muito principalmente ler a sequência dos salmos, por mais que não sejam cronológicos, mas há um entendimento passado de um salmo para outro. A gente percebe como há altos e baixos na vida do salmista, mas como ele se importa em se apresentar da melhor forma, tanto no desgosto, na tristeza, mas também na satisfação também. Na satisfação também. Verso 18: deem graças em todas as circunstâncias, ou em tudo dai graças em algumas versões, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Dar graças a Deus tem tudo a ver com o quê? Com satisfação, é ou não é? Existe uma frase de um pastor americano que tem me ajudado muito nisso. Mudou muito a maneira como eu lido com a satisfação em Deus. A frase é a seguinte: Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. Onde é que está a nossa satisfação? Qual é o oposto de satisfação? Qual é o oposto de não dar graças? Talvez murmuração, reclamação. Dentre vários exemplos que eu posso citar aqui de pessoas que reclamaram na Bíblia, talvez um dos exemplos mais interessantes que a gente pode citar é do próprio povo de Israel, que por murmuração passou 40 anos no deserto, e toda aquela geração que murmurou morreu. Só ficaram a próxima geração ou aqueles que deram graça. Precisamos ser mais satisfeitos em Deus. E essa satisfação, ela mora em conhecer o que Ele fez, o que Ele faz e quem Ele é. Por que eu sou satisfeito em Deus? Não, eu sou satisfeito em Deus porque eu entendi o que Ele fez, quem Ele é. Glória a Deus por isso. Não, mas meu temor é porque eu tenho medo, eu tenho insegurança, Não é esse tipo de satisfação que a gente precisa ter em Deus. É uma satisfação de quem conhece. Eu sei quem eu sirvo, por isso que eu sou satisfeito nele e na obra que Ele fez, que é suficiente. Uma obra que eu não tenho o que acrescentar a ela. Versos 19 e 20. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo os profetas. Queridos, todo profeta, ele é guiado pelo Espírito. E qual é a função de um profeta? Eu adianto aos irmãos, muitos profetas adivinhavam o futuro, muitos profetas descobriam, por meio de uma intervenção divina, algo a respeito da vida de outras pessoas que ninguém sabia. Isso é verdade, tudo isso alguns profetas faziam. Mas isso não é ser profeta. Ser profeta é guiar o povo para o caminho certo, é repreender, é aconselhar. É por isso que o espírito profético está sobre a igreja. Por quê? Porque a função da igreja qual é? Ser a luz para esse mundo, conduzir, por meio do bom testemunho e da exposição da palavra, o caminho que precisa ser seguido. E a orientação aqui é para que a gente não restrinja, não dê atenção a essas orientações. Não façam isso, meus irmãos, como muitos fizeram.
infelizmente. Verso 21. Mas ponham à prova todas as coisas e retenham o que é bom. Pergunta clássica: o que é bom? Para que a gente consiga reter. Eu só consigo, vamos lá. Um filtro, ele retém sujeira, seja ele qual for, seja o filtro de um carro, o filtro do ar-condicionado, o filtro de água, ele retém o quê? Uma sujeira. O que é que o filtro deixa passar? Depende do caso. Se for um filtro de água, ele deixa passar água, as impurezas da água ele retém, correto? Aqui a orientação é para a gente deixar passar o que é bom. A pergunta é: o que é bom? Para que a gente deixe passar. É o que eu acho que é bom, que aí eu deixo passar? Filipenses capítulo 4, verso 8 ao 9. Filipenses 4, capítulo 4, verso 8 ao 9. Finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo o que houver alguma virtude ou algo de valor, verso 9. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viveram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. O que é bom nesse texto? Aquilo que é amável, aquilo que é verdadeiro, aquilo que tem boa fama, virtude, isso ocupe o vosso pensamento, o vosso entendimento. Isso é que é bom. Não é o que eu acho que é bom. Não são as virtudes que eu acho que são boas. Porque o mundo aí fora tem uma lista enorme do que ele acha que é bom. Mas aquilo é bom? Não sei. Qual é a régua que eu sei se é bom ou não o que está sendo proferido aí fora? Palavra. Que filtro é esse? Palavra. É pela palavra que eu sei o que é bom e o que não é. E aí eu consigo, como o texto orienta, ponham à prova todas as coisas e retenham o que é bom. É interessante que, se a gente vai olhar a palavra de Deus, o próprio Deus convida quem está ouvindo Ele a provar e ver que Ele é bom. Quem na história da humanidade pediu alguma coisa parecida com essa? Provem e vejam que eu sou bom. Verso 22. Afastem-se de todo tipo de mal. Outras versões: corram da aparência do mal. O que parece mal? Nem sempre, ou provavelmente na maioria das vezes, o mal tem cara de mal. Dificilmente, eu diria, o mal tem cara de mal em si. E nós, como humanos, pecadores, é impressionante como a gente tem a habilidade de enganar nós mesmos. Não, mas isso não é errado, não. Esse tipo de conversa que eu tenho com ele é tranquilo. Essa brincadeira, isso é só uma brincadeira. Querido, se parece mal, é melhor não. Se essa conversa está tomando um rumo que não parece mal, se afaste. Se afaste. Eu me lembro de estar na casa de um irmão querido e a gente estava conversando tranquilamente e um dos seus filhos acabou cometendo um deslize e falhou com a outra criança. E aí ele olhou: pai, mas isso não é pecado. E aí, com toda a calma, ele disse: talvez não esteja escrito que isso é pecado, do jeito que você está falando, mas parece mal isso, então não faça não. Se parece mal, como é que eu sei se parece mal ou não? A gente acabou de ver o que é bom. A gente acabou de ver o que é bom. Fica fácil agora de identificar o que parece ser mal, ou o que é de fato mal.
A gente caminha para o fim agora, no verso 23. Que o próprio Deus de paz o santifique por completo. Que todo o espírito, a alma e o coração de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que chama é fiel e fará isso. Queridos, as recomendações acabaram nesse texto, existem outras em outros textos, mas agora o pastor Paulo, ele caminha para o fim da sua mensagem e ele traz uma última informação que faz toda a diferença. Porque, irmãos, tudo que eu falei aqui agora, tudo que a gente relembrou, porque muito disso que eu falei vocês sabem muito bem, assim como eu sabia, às vezes assusta. Às vezes assusta saber que eu preciso ser essa pessoa que não vai pagar mal com mal, que precisa reter o bem, que precisa fugir da aparência do mal. Receber essas informações para algumas pessoas pode ser assustador, porque sabem que sozinhas não vão chegar muito longe. Mas sabendo disso, por meio do Santo Espírito, certamente, o pastor Paulo, aqui ele traz uma última informação que faz toda a diferença. Verso 24. Aquele que chama é fiel. A gente não é fiel não, mas o que chama, ele é. E ele, aquele que é fiel, fará isso. Quem nos convence do pecado? É a gente mesmo, é a nossa força, é o entendimento com o passar do tempo que a gente tem para descobrir o que é certo e o que é errado. Alguém poderia dizer que sim, mas quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente percebe que quem convence não é a gente mesmo, nem a nossa cabeça, nem a nossa inteligência. Quem convence é quem? O Espírito da verdade. Não é a gente. O Espírito fiel, do Deus fiel, é quem faz, é quem realiza. Então, irmãos, essas recomendações a gente precisa correr atrás, a gente precisa se esforçar. Agora que a gente sabe, eu que estudei isso, mais ainda. Mas os irmãos que estão ouvindo essas informações precisam reter, precisam se esforçar em correr atrás. Mas saibam, meus queridos, que quem realiza é o Senhor. Nós somos povo dele, não somos povo de ninguém, a não ser dele. É por isso que ele diz que ele é fiel e ele que vai fazer cumprir sua palavra. Quem troca o coração de pedra por um coração de carne não é a gente, é ele. Verso 25. Irmãos, orem por nós. Irmãos, orem por mim. Orem uns pelos outros. Saúdem todos os irmãos. A gente tem diversos momentos, né, de saudação uns para com os outros. Até na ordem do culto, muitas vezes a gente tem esse momento. Não, agora vamos nos confraternizar, apertar a mão do seu irmão e tal. Provavelmente o texto está falando aqui de conhecer também. Vai voltar às orientações. Como é que eu sei que o irmão precisa de amparo se eu nem o conheço? Se eu nem me aproximo dele? Diante do Senhor, encarrego vocês de lerem essa carta para todos os irmãos. Se eu for aplicar isso, irmãos, quem não está aqui, compartilhe essa mesma palavra que eu estou proferindo para os irmãos. Porque se serviu para a igreja de Tessalonicenses, serve para a igreja Batista Betânia. Se não foram todos os irmãos dessa igreja que receberam essa carta ao mesmo tempo, alguém recebeu e começou a compartilhar. Se não são todos os irmãos que estão aqui da igreja hoje, nessa manhã, ouvindo essa palavra, irmãos, o texto está falando que é responsabilidade dos queridos também compartilhar essa palavra, não só eu. Que a graça do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, seja com vocês. Queridos, Cristo há de voltar. Não tardará, né? Não tardará. Mas Ele quer receber, Ele quer buscar uma igreja irrepreensível, santa, pura, perfeita, sem mancha. Como é que a gente consegue fazer isso?
A gente acabou de ver uma série de recomendações. Oremos, meus irmãos, para que a gente consiga aplicar, cumprir isso, essas orientações, para que o dia do Senhor não seja um dia de angústia, muito pelo contrário, seja um dia de alívio. Senhor, te louvo, porque tua obra perfeita me salvou e porque o Senhor, por meio do teu Santo Espírito, me preparou para esse dia que chegou. A gente não faz a menor ideia se quem está aqui experimentará a oportunidade de proferir isso na volta de Cristo. Bendito seja aquele que experimente isso. Mas nós que não sabemos, que temos a convicção é de que Ele voltará. Se não no nosso tempo, no próximo tempo, mas há de voltar. Então, louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Vamos iniciar pondo em prática uma das recomendações. Amado Deus, te somos gratos, Pai, pela tua promessa de retorno. A tua palavra fala que quando o Senhor voltar, toda língua confessará, Pai, que o Senhor é Deus. A tua palavra fala que teu retorno, Senhor, há de ser maravilhoso. E junto a ti, Senhor, queremos estar. Queremos ser, Senhor, aquele público de pessoas que o Senhor vai olhar e vai dizer: vinde a mim, vinde a mim. Nós não queremos ser, amado Deus, aquelas pessoas nas quais o Senhor vai olhar e vai dizer: afaste de mim porque eu não conheço vocês. Não queremos, Senhor, fazer parte desse grupo de pessoas. Queremos ser esse, Senhor, em que o Senhor tem prazer em chamar de seu povo. Não por mérito nosso, mas por obra tua, Senhor. Foi o Senhor quem nos salvou. Foi a tua obra que nos atingiu, Pai. O sangue do teu Filho está sobre a nossa vida, Senhor. É por isso que aqui estamos, ainda limitados, ainda cheios de falhas, mas em tuas mãos, clamando a tua intervenção, Senhor. Por meio do teu Santo Espírito, nos convence, Pai, dos nossos pecados. Nos aproxima do arrependimento sincero. A tua palavra diz que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Nos ajuda a ter esse coração, Senhor. Não nos lance fora da tua santa presença, como clamou o salmista. Sê conosco, Pai. Nos ajuda a ser essa igreja que, assim como a igreja de Tessalônica, tinha motivos de se alegrar por estar fiel às orientações, por estar firme no bom conselho da palavra, que sabia reter o que é bom, que sabia orar, que sabia repreender, corrigir, aconselhar. Nos ajuda a sermos assim, Senhor, aptos, preparados, dispostos, Senhor, a olhar para quem está ao nosso redor e dar esse suporte. Deixa nosso coração, nossa mente, nossos olhos sensíveis, Senhor, a quem está do nosso lado, principalmente nossos irmãos. Nos ajuda, Senhor, a cumprir a tua santa palavra. Sê conosco, Pai. Temos uma semana pela frente. Nós vamos voltar às nossas vidas normais, atividades normais, trabalhos, responsabilidades, mas, Senhor, que tudo isso não nos afaste de cumprir a tua palavra. Muito pelo contrário. A gente consiga, Senhor, na nossa rotina, por mais comum que seja, amado Deus, cumprir a tua palavra. Obedecer isso que a gente acabou de ouvir. Me ajuda, nos ajuda, Senhor, a nos mantermos limpos, Pai, preparados ao teu retorno, do qual não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que há de acontecer. É a oração que fazemos, em nome de Cristo Jesus. Amém.